Olha, a gente vai conversar agora sobre um assunto extremamente delicado, cara. Outro dia a gente abordou isso aqui e a Federação Paulista de Futebol teve que tomar uma atitude drástica por causa de um mau comportamento. Nós falamos aqui do comportamento da arquibancada, com vocês ouvintes. E agora a gente vai falar do comportamento também na arquibancada, mas não no futebol profissional, nas categorias de base. E por causa de situações delicadas, agressões, xingamentos a árbitros, a atletas, a crianças, né? A Federação Paulista de Futebol tomou uma atitude e proibiu a presença de torcedores nas rodadas 16, 17 dos campeonatos sub-11, sub-12 e aí por diante. E é uma ação que foi chamada pela Federação Pais de Castigo, que integra a campanha Menos Ódio e Mais Futebol. E a recomendação veio através do Tribunal de Justiça Desportiva, numa resposta ao aumento de casos de violência e hostilidade nas arquibancadas. Somente nesse ano de 2025 foram registradas 46 ocorrências de adultos, em sua maioria pais, ofendendo crianças, com insultos racistas, homofóbicos, gordofóbicos, enfim. E a medida tem um caráter educativo, mas também expõe os impactos negativos que a ausência dos responsáveis pode gerar no ambiente esportivo e na formação dos atletas. Você vê que na categoria profissional, na Série A, na principal série do campeonato, a gente já vê essas barbaridades e a gente começa a entender por que isso está acontecendo e está se multiplicando nas gerações. De repente aquela molecada que está lá batendo sua bola, tentando sua sorte, ela não é, de repente não segue a carreira, não vai à frente, mas ela é criada num ambiente de cobrança e ela vai materializar o que ela sofreu enquanto criança quando ela estiver na arquibancada, e ela vai repetir o mesmo processo que ela via seus pais, parentes, gestores, enfim, tinham esse comportamento quando ela estava dentro de campo. Então a gente vê que a nossa discussão, ela tem raízes profundas e vários tentáculos. Então a gente vai conversar agora com o Marcelo Bassa, que é ex-atleta e também doutor e PhD em desenvolvimento de talento. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Fernando Fernandes. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pois é, e essa situação, essa proibição, é um sinal de alerta, é um grito de socorro, Marcelo, para a molecada? Bom, primeiramente, Fernando, é um prazer aí poder estar acolhendo a solicitação de vocês com esse espaço que você, a partir da sua introdução, penso que você foi muito coerente, Fernando, em toda a abrangência contextual que envolve esse fenômeno que não é de hoje, mas que a gente tem observado com bastante cautela as ocorrências que têm se multiplicado. Você mesmo destacou isso na sua fala. De alguma forma, talvez isso seja apenas a ponta de um iceberg muito maior em relação àquilo que tem acontecido no futebol infantil e também nas categorias de base. E, Marcelo, a gente começa a perceber a frustração de quem está do lado de fora. Acho que é um ponto. E não ter sido jogador, não ter conseguido. E a projeção que ele faz no seu filho, e talvez ele materialize e concretize um desejo que acabou não acontecendo com o comportamento do pai, fica aquela loucura. Além de a gente ver um fenômeno muito sério, que o futebol hoje é a única profissão que você acorda duro, você dorme duro e acorda milionário. Garotada de 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, os pais projetando o sustento da família, a mudança de condição de vida. São inúmeras situações, cara, que eu acho que isso traz um prejuízo para a criança. A única coisa que parece que se esquecem é que tem uma criança embaixo usando aquela camisa. Exatamente, Fernando. Você sabe, você é um profundo conhecedor do futebol, inclusive de base. Há muitos anos você atua nesse segmento. E não é de hoje que a conduta dos pais possui essa característica. Ela sempre existiu.
né? O que a gente tem observado mais recentemente é que isso tem sido incrementado por uma série de elementos que surgiram nesse contexto do futebol de base, onde, na sua fala, Fernando, você mesmo recupera essa questão da frustração dos pais, deles quererem se realizar através dos filhos, né? Isso sempre existiu, né? O que é diferente hoje é que essa possibilidade de você chegar ao futebol profissional e se realizar também financeiramente, ela ocorria majoritariamente naqueles que, de fato, ascendiam para a Série A de um campeonato nacional importante, nas divisões principais, na idade adulta, né, Fernando? Hoje o que está acontecendo é muito diferente. Hoje nós temos crianças de 6, 7, 8, 10 anos que já sustentam as suas famílias, né? De alguma maneira existe hoje esse advento aí das redes sociais que sem dúvida nenhuma é uma ferramenta muito interessante para todos nós, mas por outro lado, quando mal utilizada, e nesse caso especificamente tem acontecido isso, ela potencializa essa exposição da imagem das crianças e às vezes muitos adultos já fazendo uso dessas imagens, né, para se beneficiarem na promoção dos seus trabalhos, sejam eles de agentes, né? Embora eu possa entender que não são agentes, né? Na verdade são pessoas que estão trabalhando à margem dessa lei, mas que de alguma maneira estão intermediando esse futebol infantil, e isso tem sido divulgado de uma maneira ampla em vários perfis de Instagram, né? E essas crianças têm sido expostas e algumas famílias, de alguma maneira, começam a receber, desde muito cedo, alguma ajuda de custo, talvez abrindo mão dos seus próprios trabalhos, para que as crianças já comecem a, de alguma maneira, ter algum rendimento desde essas idades muito precoces. Eu tenho observado isso, talvez pelo algoritmo aí que chega no meu Instagram, é uma enxurrada de crianças sendo expostas dessa maneira, seja por intermediários, seja por marcas esportivas, né, que elas representam desde muito cedo e que devem receber alguma ajuda de custo por conta do uso dessas marcas esportivas, né? Não é raro que eu receba visitas na própria Universidade de São Paulo de pessoas querendo conversar comigo para que eu as oriente, né, como identificar talentos precoces para que elas possam agenciar desde cedo a carreira desses possíveis talentos. Então, eu vejo que isso hoje, Fernando, tem, infelizmente, servido como um combustível rápido de inflamar todo esse contexto. Então, essa conduta dos pais não é única e exclusivamente motivada por essa frustração e essa vontade que seus filhos cheguem. É uma corrida desenfreada para que seus filhos, desde cedo, né, estejam trabalhando e já vivendo do futebol nessas idades precoces. Antigamente a gente brincava, né, Fernandes, que a gente era bom na escola, bom na bola, né? Para a criança jogar na base era importante que ela se mantivesse estudando e tivesse notas boas. Hoje a gente vai ter que criar um outro slogan, né? Porque os pais vão ter que apresentar suas carteiras de trabalho e mostrarem que estão trabalhando, ao invés de ficarem usando, às vezes, seus filhos para trazerem o rendimento. A profissão agora agora é pai de atleta, né? Vai estar registrado na carteira profissional. Pai de futuro atleta, né? Exato. É isso. Resumiu. É isso. Ô Marcelo, e como pode-se chamar de comercialização das crianças? Então, é difícil a gente chegar, às vezes, nessa denominação. É cruel, mas é real. É cruel, mas é real, e ao mesmo tempo, nem tudo está tipificado em forma de uma norma, de uma lei, né? E não apenas isso, Fernando. Existe algo que você comentou, de uma necessidade de que as ações junto aos pais sejam muito mais profundas, né?
E a gente tem visto ações que são louváveis, e acho que a federação tem trabalhado nisso, ao redor do Brasil tem outras federações também se manifestando nesse sentido, mas a verdade é que essas ações, elas precisam ser convertidas em algo de uma educação da família, numa profundidade muito maior, uma consistência, vamos dizer assim, contínua, né? Porque não é uma ação ou outra isolada que vai impactar de fato esse comportamento que está muito enraizado nos pais. É fácil a gente culpar os pais, quando o sistema todo converge para isso. Toda vez que nós exaltamos muito mais os resultados imediatos da base do que o processo de formação, a gente está exaltando a especialização precoce. A gente está exaltando que os pais profissionalizem seus filhos de 5, 6, 10 anos, né? Então existe um contexto, né, que é, como você disse na sua introdução, conduzido pelos adultos, que infelizmente tem impactado negativamente nesse processo de formação de novos talentos, né? Eu costumo dizer que a gente tem trabalhado muito com a distorção dos processos, né, de desenvolvimento de crianças e jovens. A gente trabalha muito com quem manifesta um desempenho precoce. A gente ainda não aprendeu a desenvolver talentos. Então, toda essa conjunção de fatores, né, ela potencializou esses comportamentos que nós temos visto na arquibancada. A arquibancada hoje, os pais estão super determinados a fazer com que isso aconteça o mais rápido possível na carreira infantil dos filhos. O Instagram das crianças, Fernando, na minha época, anos 70, anos 80, quando eu jogava bola, as fotos eram de crianças, quando existiam fotos, né? Porque na nossa época não tinha, mas quando existia, era um grupo de crianças, um abraçado no outro, todo mundo sorrindo, todo mundo se divertindo. Hoje, se a gente assistir a manifestação que ocorre no Instagram dessas crianças que têm o Instagram como administrado pelos pais, só tem foto em close da jogada e do próprio filho, exaltando como se fosse um desempenho único, exclusivamente individual, e que ele não dependesse dos seus pares para se desenvolver, e muito menos do clube para se desenvolver. Então, algumas crianças estão se tornando instituições maiores que os próprios clubes que elas representam. Isso é muito ruim, né? Isso lá na ponta explica o tipo de atleta que nós estamos formando, né? Então é muito mais profundo, Fernando. Não há dúvida, nós estamos conversando com o professor Marcelo Bassa, ex-atleta, doutor em PhD em desenvolvimento de talento. Aí eu acho que também tem uma corresponsabilização aí dos clubes, porque os clubes, eu acho que eles fomentam esse incentivo a tornar, quanto mais cedo, melhor e mais rápido, o atleta, o garoto, uma mercadoria. O clube, como a tua visão, o clube como entra nessa história? Ele entra corroborando essa história de o atleta ser uma mercadoria, ou o clube atua como um formador de caráter, de atleta, e visando a partir de um determinado momento, quando o garoto já está mais velho, ele possa assim ser encaminhado para o profissional, crescer na profissão, e aí sim, naturalmente ele se torna uma mercadoria no tempo adequado. O clube é mais um elemento importante, né? A gente pode ter o clube que faz um trabalho de formação do cidadão e do atleta, tendo o talento como uma consequência natural, né? E que encara as competições como sendo parte de um processo de formação, e não como um fim nelas próprias. Quando o clube encara a competição como um fim nela própria, com o objetivo de se perfazer, dizendo que tem a melhor categoria de base, que é campeão em todas as categorias consecutivas vezes, isso é muito perigoso. Evidentemente, quando a gente entra numa competição, a gente tem que preparar esses jovens para gostarem de competir, saberem competir. Isso é muito importante, a competição como parte do processo. Invariavelmente, aqueles clubes que tiverem esse cuidado podem não necessariamente ganhar
todos os campeonatos da base, mas invariavelmente, eu tenho certeza, se fizerem esse processo corretamente, disputarão sempre as primeiras colocações. Entretanto, o trabalho que prioriza o resultado a qualquer preço, ele, nas categorias de base e também na iniciação, esse tipo de trabalho, ele traz resultado muito rápido. A ciência já provou isso. Quando eu promovo uma especialização precoce da criança, queimando várias etapas do processo de formação dela enquanto atleta e até enquanto cidadã, quando eu faço essa especialização precoce, eu tenho resultados imediatos. Entretanto, ela é a maior inimiga do processo de desenvolvimento do talento. A ciência já sabe que a minoria dessas crianças que são especializadas precocemente e que ganham todas as competições e que são convocadas, inclusive, para seleções brasileiras de base, a maioria não chegará ao alto nível. Não por conta do funil natural do futebol, mas por conta da exposição incorreta a que foram submetidos. Prematura. Exato, do ponto de vista técnico, tático, emocional, da pressão. Então, quer dizer, silenciosamente é o tipo de fatura que a criança vai receber quando ela tiver 20 anos, na transição para o profissional, com 18, 20, né? Ela vai receber a notícia, olha, sinto muito, não vai mais dar certo para você, a gente vai ter que te dispensar. Simplesmente assim, né? Sem direito algum de, inclusive, ter reconhecido que ela não é incapaz, mas sim foi oferecido para ela um ambiente desfavorável para que ela pudesse se desenvolver e sem o menor problema os clubes simplesmente vão dispensando, né? Não só crianças e jovens, mas muitos sonhos e muitos potenciais vão se perdendo nesse processo em função de não existir ainda uma fiscalização e uma normatização de como esses processos devem ser, Fernando. Por exemplo, um cirurgião plástico, ele não pode fazer qualquer tipo de cirurgia plástica em crianças, em menores de idade, não por conta de precisar da autorização dos pais, porque do ponto de vista biológico, maturacional, não é saudável submeter as crianças e jovens a determinados tipos de intervenção. E na área do esporte é a mesma coisa, Fernando. Nós temos já de sobra elementos na ciência para que a especialização precoce seja exterminada e tipificada como trabalho infantil. Ela é pior que trabalho infantil, porque a sociedade ainda não a reconheceu como algo típico de punição, banimento do esporte, e a gente tem, não só no futebol, mas em outras modalidades, no futsal também, crianças sendo expostas a essa especialização precoce que, infelizmente, é a maior inimiga do processo de formação desses jovens. Isso pode explicar, sendo um dos fatores que a gente está notando no futebol brasileiro, e isso é um fenômeno que leva décadas para acontecer, a escassez de talentos. A gente está tirando a coisa mais importante que eu vejo, que é o nosso grande hiato, nosso grande gap hoje, que é justamente a gente abriu mão do desenvolvimento da inspiração, do talento, da capacidade. Eu vou dar um exemplo. Olha, em 92, eu estive na Holanda trabalhando e eu fui conhecer a categoria de base do Ajax. Em 92, até os 14 anos, todos os garotos iam lá para jogar bola. Era lúdico. Eles só desenvolviam e eram observados. Existia uma hierarquia dos treinadores que tinham contato com a categoria principal e eles eram todos interligados. Não é como aqui no Brasil, que cada categoria é estanque, ela não tem uma ligação direta com o produto afim, que é revelar jogador para o time de futebol, porque a nossa preocupação é vender jogador para fazer dinheiro. Então lá no Ajax, em 92, o garoto até 14 anos, ele era observado. Apenas observado. Eles jogavam bola, iam lá para se divertir. A partir dos 14 anos, quando os formadores
os professores, percebiam a capacidade técnica de futuro desenvolvimento e possibilidade de atleta, aí o garoto era separado e levado para um processo de formação. É lógico que aos 14 anos ainda está longe do cérebro estar formado. Outro dia o professor Nicoleles aqui disse que a parte frontal do cérebro só fica completa aos 30 anos. É uma parte importante de cognição, de tomada de decisão, de desenvolvimento, enfim. E a gente hoje, a gente comeu esse processo pelo que você está falando. Garotos de 7, 8 anos, eles já entram com definições claras, táticas, limitações e responsabilidades de conquistar o título para manter o emprego do treinador, porque o clube vê de uma maneira diferente. Você diria, Marcelo, que a nossa escassez de talentos no futebol é decorrência desse processo predatório que a gente tem visto na formação dessas crianças? Sem dúvida, você foi muito feliz, Fernando, no sentido de que o exemplo que você traz do Ajax, isso não é uma invenção mirabolante do Ajax. Isso está respaldado na ciência aplicada ao esporte, né? Está escrito em qualquer livro clássico da área do treinamento esportivo que não se deve especializar a criança em hipótese alguma antes dos 14 anos. Isso não é uma novidade. Isso é até algo trivial que qualquer clube, né, qualquer profissional formado em educação física e qualquer treinador submetido a uma capacitação em licenças para atuar como treinador e treinadora, qualquer um deveria ter isso muito claro. O problema é que isso na prática tem sido deturpado por essa busca incansável por esses resultados imediatos. E venda de jogadores. 16 anos, 15, 16 anos, meninos são vendidos por milhões. E muitos, né, Fernando, você tem acompanhado de perto, quando são promovidos, nem todos têm se confirmado, né? Sim. Então, quer dizer, a gente tem observado que muitos potenciais talentos têm ficado de fora desse processo porque foram triturados, não tiveram seus tempos de maturação biológica respeitados e não conseguiram, né, ter a mesma minutagem de treino e jogos que aqueles mais maduros biologicamente tiveram. O jovem que biologicamente, durante os 14, 15, 16 anos, aquele que tem uma maturação biológica precoce, ele começa a ter um incremento da testosterona no caso dos meninos. E essa testosterona começa a contribuir com o desenvolvimento da força, da velocidade, da impulsão, da potência do chute, né? Em média, essas crianças que são precoces em relação às demais, elas tendem a ter uma média de estatura superior momentaneamente. Mas momentaneamente os clubes têm feito o quê? Tem colocado em seus quadros, tem selecionado, né, os olheiros, captadores, etc. Eles sempre estão buscando crianças que estão manifestando esse perfil precoce. E isso não serve de prognóstico do talento, ao contrário, isso atrapalha, né? E, por outro lado, muitas crianças têm sido prejudicadas nesse processo e aqueles que são incluídos... É uma maturação tardia que não é observada, é levada em consideração. Em termos práticos, vamos pegar o exemplo do Kaká, perfeito? Sim. O Kaká passou por isso no São Paulo. Ele não era titular. Ele era o terceiro categoria. Reserva. Exato. Ele só foi para fazer um treino no profissional porque tinha jogo da categoria sub-20 e o técnico não quis liberar. Os dois primeiros, era Alisson, que acho que era o grande jogador da época, não quis liberar o Alisson, reserva dele, e ele falou, Kaká, tem um aqui que serve. Aí o Oswaldo Alvarez, o Vadão, falou, manda ele aqui. Aí o Kaká arrebentou e virou o Kaká. Exatamente, Fernandinho. Então, assim, o Kaká, ele teve uma paciência que milhares e milhares de crianças não tiveram a mesma paciência. Então talvez o São Paulo tenha tido um pouco mais de paciência com o Kaká, tenha dado reforços positivos, sobretudo o Kaká com uma
família mais bem estruturada, entendendo o processo, né, filtrando um pouco todos esses agentes aqui que nós conversamos mais cedo, é um case, né, que serve muito bem de ilustração para quantos talentos nós estamos simplesmente negligenciando em função de eles não terem desempenhos precoces, né? E o precoce, fisicamente, ele não é necessariamente o talento, ele é alguém que está tirando uma vantagem momentânea por conta dessa parte física exacerbada, né? E olha, isso está configurado, né? Eu tenho dados muito robustos, né, de campeonatos que eu tenho acompanhado na base nos últimos pelo menos 10, 15 anos, e nós fazemos uma avaliação recorrente, né, da observação da maturação, da estatura, né, dos componentes de aptidão física, do mês de nascimento, né, Fernando? Eu não sei se você tem acompanhado isso. A maioria dos jovens que estão inseridos nas categorias de base nasceram em janeiro, fevereiro e março. A gente tem um número muito pequeno de crianças nascidas em outubro, novembro e dezembro. Por quê? Você vai falar, por quê? Por quê, né, Fernandinho? Pelo seguinte, nessa faixa etária entre 14 e 18 anos, no qual as crianças estão passando pelo seu surto de crescimento, que é o estirão de crescimento, popularmente a gente conhece assim, o que acontece? Aquela criança que nasceu em janeiro, em relação à média das crianças que nasceram no mesmo ano que ela, a que nasceu em janeiro, ela está 300 dias à frente no seu relógio biológico, dentro desse processo de maturação, que aquelas que nasceram no último trimestre do ano ainda não atingiram. E esses 300 dias a mais ou a menos na maturação faz com que o contingente de crianças selecionadas pelos olheiros, captadores e clubes, nascidas no primeiro trimestre do ano, seja, às vezes, na proporção, dependendo da categoria, 60%, enquanto que no último trimestre do ano apenas 7, 8, 10% delas. Vamos lembrar, Fernandinho, que Pelé é de outubro, Maradona é de outubro, Mbappé é de dezembro e por aí afora. Fernandinho, comece a observar a data de nascimento dos jogadores. Você vai se assustar com o número quase irrisório de jogadores que nós temos no segundo semestre, né? E isso porque estamos priorizando a queima de etapas, o uso indiscriminado de jovens precoces que não têm bom prognóstico do talento, a maioria não é talentosa, essa é a verdade, né? Fisicamente estão levando vantagem, mas quando todos chegarem no mesmo índice de maturação, eles não vão mais aparecer. Tem muitos casos assim que se destacavam na base e que simplesmente desapareceram. Verdade. E outros, como o Kaká, de repente, poxa, o que aconteceu? Nossa, ninguém imaginava, não. Onde é que ele estava? Onde esse cara estava? Exato. Agora, para quem é conhecedor da matéria, para quem está militando no meio e que também não abriu mão de buscar a ciência aplicada ao futebol, é muito fácil saber quem é precoce, quem é mais tardio. É muito fácil isso, não é um segredo guardado a 7 chaves. Chega a ser assustador para nós, né, observar que esse erro tem se multiplicado, né, cada vez mais em todos os clubes, Fernando. Se você pegar o clube mais ganhador nas categorias de base, faça esse exercício, observe quantos nasceram no primeiro trimestre. Hoje o Palmeiras, professor, hoje o Palmeiras é o time que mais revela. E ele poderia estar revelando muito mais se esse dado que você está trazendo fosse observado com cuidado. E é outra conclusão que eu chego ouvindo as suas colocações, que são muito importantes, estou surpreso com os dados que o senhor está trazendo, que a maioria ou a totalidade dos nossos clubes não tem a menor ideia do que estão fazendo no desenvolvimento de atletas. A gente tem exceções, né, Fernandinho? Acho que a gente está num momento de transição importante. Eu observo todos esses comportamentos que a gente destacou aqui, eles estão muito interligados, por isso que eu digo que precisamos de ações muito mais profundas, né? E nesse sentido, obviamente, eu tenho acompanhado com bons olhos que alguns clubes, inclusive que haviam sido abandonados no interior de São Paulo e também Brasil afora, alguns clubes têm já apresentado um novo
novo paradigma aí, não só em relação ao futebol profissional, mas também em relação ao futebol de base. Então, eu acredito que você também está acompanhando isso. Acho que eu espero que isso se prolifere Brasil afora, que essas práticas boas se multipliquem, né? Aqui em São Paulo mesmo a gente tem Novo Horizontino, Mirassol, né? O próprio Red Bull aí, todo mundo estruturando as suas categorias de base. E observe você, Fernandinho, que são clubes que trabalham com aquilo que os grandes clubes não quiseram. Trabalha com um contingente de crianças que foi desprezada pelos grandes clubes. Os grandes clubes trabalham majoritariamente com quem está apresentando desempenho precoce. Eu até tenho um pouco de reserva, Fernandinho, não sei se você vai me compreender, em dizer que alguns grandes clubes são verdadeiramente formadores. Perfeito, concordo. Alguns são muito mais captadores do que verdadeiramente formadores. Então, até em questão aí desse certificado de clube formador... É um erro da CBF quando atribui a clubes que não têm essa capacidade, né? Que serve de alerta até para a própria CBF. Os norteadores desse certificado precisam ser... a ideia é boa, mas isso precisa ser aperfeiçoado para valorizar aqueles que de fato estão fazendo um trabalho que corresponde, né, àquilo que se espera de um verdadeiro processo de formação de atletas, né? Então, veja, Fernando, a gente começou ali falando, né, de uma questão de arquibancada, de comportamento dos pais. É muito mais profundo. São muitas variáveis intervenientes que estão fora de controle, totalmente fora de controle, seja por cultura, seja por educação, seja por leis, seja por fiscalização, e tem prevalecido o quê? O interesse de adultos que se beneficiam instantaneamente dessa perversidade desse trabalho que tem sido desenvolvido. Que pode ter certeza, Fernandinho, alguém está lucrando e está lucrando muito alto com esse erro que tem perdurado no meio. Aí entra são duas questões. A primeira, Marcelo, você consegue traçar um percentual de talento que a gente deixa de revelar? Talento naquele momento da maturação, no momento da entrega do jogador formado? A gente não consegue ter isso com dados concretos, né? Porque a maioria desses jovens potenciais que começam a ser desprezados, eles simplesmente saem do sistema, né? E ninguém consegue rastrear os motivos pelos quais eles foram deixados de lado, né? Então, a gente não tem um número, mas é fato que você trouxe uma frase muito importante. Se a gente tem clubes que têm se destacado por promover talentos, né, e até captar recursos importantes para o desenvolvimento do próprio clube, né, isso tem sido muito visto hoje em dia, esses clubes, sem dúvida nenhuma, eles poderiam formar um contingente muito maior. E qualidade maior também, né? De qualidade maior também. Né? A gente poderia dizer que se não tivermos mais talentos, teremos uma qualidade superior. Mas eu ouso dizer que teremos muito mais talentos, muito mais. É questão de oportunidade, de instrução, de encorajamento, de fazer o trabalho correto e deixar que esse trabalho se desenvolva em longo prazo. Mas é também uma qualificação de quem tem que detectar e desenvolver esse talento. Eu costumo dizer, Fernandinho, né, pelo estudo que eu tenho aí nos últimos 30 anos na área de desenvolvimento do talento, a gente tem ainda um paradigma muito presente que a gente acha que o talento já nasce, que ele é um dom ou que ele é explicado pela genética. A ciência já sabe que não é nada disso. A ciência já sabe que o ambiente que nós moramos, crescemos, nos desenvolvemos é muito mais importante do que aquilo que necessariamente a gente traz hereditariamente. Ele é capaz de fenômenos de compensação antes não imaginados, né? Então, quer dizer, a gente subestima a importância daquilo que a gente fomenta na iniciação e na base, em termos de configuração desse ambiente, seja através dos seus profissionais, que têm que ser altamente bem capacitados, como também da estrutura física e material oferecida, né? Isso é muito significativo para o processo de desenvolvimento de talentos.
Eu adoraria, Fernandinho, imagine você, um campeonato que acontecesse captação zero. Só pode jogar quem iniciou no clube, desde a infância. Não pode ter na equipe aqueles captados tardiamente. Estou dando um exemplo. Será que os clubes iriam conseguir desenvolver talentos com essa iniciação? Porque a gente tem delegado a iniciação para que ela aconteça por obra do acaso. O captador vai lá por volta dos 14 anos, por obra do acaso ele vê quem está se destacando e leva para o clube. Então os clubes, né, simplesmente eles abriram mão da etapa mais importante do processo, que é essa etapa sub-14 que você mencionou, Fernandinho, e que ela, embora tenha que permitir, né, a criatividade, a capacidade da criança poder errar, né, de ela poder buscar resolução de problemas ali para o jogo por conta própria, sem interferência absoluta ali do treinador, né, a gente não está fazendo essa primeira etapa, né? E é curioso, Fernandinho, porque tem clube, por exemplo, que está encontrando soluções em colocar um campo de terra dentro do CT da base. E eu comecei a pensar por um outro ângulo. Se eu preciso de um campo de terra para promover a criatividade, significa que eu estou fazendo o quê no campo de grama? O campo de grama verdade. não serve para desenvolver criatividade? O campo de grama não serve para desenvolver jogador criativo? Por que eu preciso do campo de terra? Por que eu tenho que colocar uma placa no campo de terra dizendo que o treinador não pode entrar lá? Que lá é um espaço livre para criatividade. Então alguma coisa está deixando de ser feita no campo de grama. E isso é muito ruim, né? Porque isso menospreza a competência de treinadores e treinadoras, onde muitos têm estudado, têm juntado as suas experiências práticas com o estudo. São bons profissionais, mas simplesmente às vezes o clube, né, não quer adotar esse processo de longo prazo. O clube às vezes quer o processo de curto prazo, né? Mesmo que para isso ele tenha que sacrificar não apenas o desenvolvimento das crianças, mas o desenvolvimento da própria carreira desses treinadores que não conseguem exercer os seus trabalhos. A gente tem que dizer, Fernandinho, que os treinadores, eles não têm plano de carreira. O plano de carreira deles é chegar no profissional. E não deveria ser assim. Devia ter um plano de carreira para que ele fosse devidamente remunerado por ser o melhor treinador do mundo no Sub-14. E nessa experiência que eu tive no Ajax, é justamente isso que o senhor falava. Estamos falando de 92. A remuneração era muito boa dos profissionais que trabalhavam a base, a detecção e as categorias subsequentes. Uma coisa que me intriga, onde entram as crianças nessa história? Parece que ninguém está preocupado com as consequências emocionais, físicas. Quais são? O funil é enorme, como você já disse. Quais são as consequências de uma precocidade nesse momento que você insere as crianças prematuramente nesse ambiente extremamente competitivo? Excelente, Fernandinho. Até bom a gente abrir esse espaço e te agradeço mais uma vez. A gente tem estudos internacionais com dados assustadores que 62% das crianças que iniciam no esporte desistem da prática esportiva antes dos 11 anos de idade, Fernandinho. E a consequência para a vida pós isso? A consequência é que é muito ruim. A gente tem visto que muitas crianças, aquelas que não abandonam a prática, né, aquelas que continuam e que vão sendo trituradas ao longo do tempo, elas tendem a possuir problemas relacionados aí à sua interação social, ao seu desenvolvimento físico, né, eles acabam tendo resultados muito cedo, depois não conseguem manter esses resultados, né? Porque queimaram-se as etapas. Gera frustração. Gera uma frustração. Essa multiplicação de doenças ligadas à mente, ao cérebro. Sem dúvida. Muitas, em prol desse sonho, colocaram numa posição diametralmente, né, dicotômica, vamos dizer assim, o estudo na escola e o futebol, como se um devesse ocorrer em detrimento do outro, e não deve ser assim, mas muitas
em paralelo, não tiveram e não vão ter uma boa formação escolar, se tornarão adultos que não necessariamente terão paixão pelo esporte, pelo futebol, que não serão consumidores desse futebol, ou que serão o próximo frustrado ali na arquibancada xingando os demais, né? Então isso é muito ruim para toda a cadeia, porque a minoria vai se tornar jogador e jogadora. Nós teremos, perpassa por esse sistema a formação daqueles que serão consumidores do futebol, do qual você trabalha, Fernandinho, do qual eu trabalho, do qual os clubes trabalham. A gente vive dos consumidores apaixonados do futebol. E quais serão os próximos consumidores? A gente tem observado uma geração frustrada, uma geração intolerante, uma diferença de comportamento. Lógico que na Europa tem problemas também, mas a gente vê os caras vibrando com o 3º lugar, com o 4º lugar. Sim. Vendo o esforço realizado, o trabalho valorizado. Aqui a gente não valoriza nada a não ser a vitória. E eu costumo dizer, Fernandinho, que categoria de iniciação de base, a competição ela é parte do processo de formação. É interessante a gente observar o resultado da competição? Claro que é. Mas mais importante, muito mais importante que o resultado, é a gente ter clareza da evolução individual que cada criança, cada adolescente está tendo ali na base. E isso só é possível se o clube estiver investindo num setor que possa fazer esse acompanhamento longitudinal do desenvolvimento desses jovens, para que o clube não seja refém dos resultados da base. Então, professor, desculpe lhe interromper, eu acho que a solução, me corrija se eu estiver errado, a CBF tomar uma atitude, até 14 anos não existe competição, existe formação. Já que a ciência nos traz tantas evidências, tantos dados científicos que mostram o que nós estamos perdendo de talento, o que a capacidade de formação de atletas está sendo desperdiçada e a frustração e as consequências socioeconômicas que isso traz, as consequências de relação humana que quem não passa nesse funil vai acarretar para o resto da vida. Dentro todos esses dados que o senhor traz, e alguns deles estarrecedores, seria a proibição de competições até 14 anos. Daí para frente nós teríamos competição. Até 14 anos, formação. Poderia ser uma solução? Fernandinho, então, eu penso que o seu raciocínio é muito interessante. É uma provocação muito importante. É claro que não é assim o desejável. O desejável é que a gente tenha competições adequadas para essa etapa sub-14, né? E que essas competições elas tenham regras adequadas, que os pais recebam a devida orientação e educação, que os pais passem, né, por cursos periódicos junto aos clubes em relação a isso. Por exemplo, eu vou pegar um paralelo, Fernandinho. O Canadá é uma potência olímpica em esportes de inverno, né? E Sim. Lá tem uma modalidade esportiva que é o hóquei no gelo. Inclusive, ela é muito caracterizada por um índice muito alto ali, até de uma certa agressividade entre os atletas durante o jogo. A briga é permitida. Tirou o capacete e soltou o taco, pode sair na porrada. Exato. E existe categoria de base do hóquei, perfeito? Sim. Qual que é o procedimento lá? Tem competição? Tem. Mas, por exemplo, os pais, de 3 em 3 anos, eles passam por um curso sobre comportamento do pai no apoio ao filho atleta, na arquibancada, como eles utilizam a família como um pilar importante desse processo de formação, nos treinos e nas competições. Porque a família, Fernandinho, ela ser trancada para fora, isso é uma demonstração inequívoca da nossa capacidade, da falência da cultura do nosso futebol. Mas, professor, veja uma coisa. Isso tudo que o senhor está falando seria o ideal. E nós estamos muito longe do ideal, como sociedade. Acho que, volto a insistir, por a gente não ter essa capacidade, esse processo que o senhor está dizendo é um processo de amadurecimento muito grande da nossa sociedade, talvez você limitar essas competições
Porque tem campeonato de sub-5, fraldinha. Campeonato de moleque de 7 anos. E já são extremamente agressivos, competitivos, com exigência de resultados. Talvez em cima desses dados todos que o senhor trouxe, que são pesados, estarrecedores, e revelam um lado oculto do futebol que não se dá atenção, e ela tem a consequência da nossa escassez de formação de jogadores, que a gente sempre aqui era o celeiro do futebol. Hoje a gente está vivendo a seca do futebol. Exatamente. Então talvez uma medida drástica como essa, que é drástica, ela abrisse o espaço para conscientização. Porque pelo amor a gente não vai aprender, professor. A gente vai aprender pela dor. A inteligência já está ficando de lado. Então a gente tem que ter, na minha visão, uma medida radical. Porque esse processo que o senhor diz é extremamente civilizatório. E nós não estamos vivendo isso. A medida do Tribunal de Justiça Desportiva, que fez essa recomendação, foi diante de algo que chegou a um ponto que, olha, não dá mais, desse jeito não dá mais, né? Agora, evidentemente, né, existem competições possíveis de serem aplicadas para essas faixas etárias, muitas, inclusive, com organização de tabela e jogos distinta daquilo que é praticado nas outras categorias. Ou seja, tem o ganhador, tem o perdedor, evidentemente, é um jogo, mas não tem aqueles que vão sendo eliminados, né? Todos vão ter o mesmo número de jogos. E o que a criança quer, que é uma pergunta que você fez, Fernandinho? Ela quer jogar, ela quer se divertir, ela quer se desenvolver. Estão tirando esse direito com esse sistema que nós temos. Exatamente. Então, existe caminho competitivo para essas faixas etárias? É claro que existe, né? Mas esse sistema todo, vou usar a expressão aqui, perverso, ele tem corrompido, né, essa atmosfera, e a gente chegou numa hora de parar e aí assumir nossa incompetência, então, ou, né, buscar caminhos para revolucionar o nosso futebol. Porque é o que você falou, Fernandinho, no passado, os grandes jogadores, eles vinham da rua, da várzea, do campinho de terra, eles tinham uma iniciação informal e depois se desenvolviam e surgiam grandes craques para o nosso futebol. Isso não acontece mais. Depois eles passavam a ser atletas, eles eram boleiros. E quando eles tinham eles já passavam para essa estrutura mais voltada ao profissional e viravam atletas. Exatamente, alguns nunca tinham calçado uma chuteira. Sim. Né? Então, assim, hoje não é mais assim. Então a gente tem que cair na realidade que não dá mais para entregar para o acaso e também não dá para cair nessa armadilha ou nesse interesse obscuro que estão aplicando a esse futebol de iniciação e base, que muitos adultos estão se beneficiando, e isso já está comprovado, né? Os casos se multiplicaram não só no estado de São Paulo, mas em outros estados. No futsal isso tem acontecido também. Os treinadores, eles estão no meio de tudo isso. Alguns não têm coragem de se manifestar, Fernandinho, porque têm medo de sofrerem algum tipo de retaliação e represália, de serem mandados embora do clube. Serem rotulados. Exatamente, porque eu recebo muitas mensagens, né? É óbvio que eu não posso, né, compartilhar, mas de treinadores muito competentes da iniciação e da base falando para mim: professor, eu não aguento mais. Eu não acredito, eu sei que esse trabalho não é o correto, mas se eu me manifestar, eu não vou encontrar emprego depois em nenhum outro lugar, né? Como é que eu faço? Então a gente tem, assim, gritos, né, de quem não aguenta mais, né, ser refém desse processo e depois, quem sabe lá na frente, sob o risco de ser colocado, inclusive, como cúmplice, né? Porque, infelizmente, é uma prática, Fernandinho. Ele é partícipe ou ele é omisso? É difícil. Exato. Então, como isso não está tipificado na lei, né, como isso não é previsto em termos de normatização, de punição, até de banimento, isso está acontecendo de maneira indiscriminada. E isso tudo interfere em algo que seria a criança poder ter ali o seu festival de futsal, seu festival de futebol, colocar o uniforme. Se a gente exterminar com essa etapa... Deixar a criança ser criança. Exato. Então, quer dizer, é o que a gente tem passado
na atmosfera que a gente vive no nosso país, infelizmente, em todos os segmentos. A gente não pode sair com o celular na rua, Fernandinho. Que se bobear, alguém vai culpar a gente de ter usado o celular, pois você foi bobo, né? Então a gente está agora... valores invertidos e subvertidos. A gente está culpando os pais, culpando o campeonato. Quem mais a gente vai culpar? Temos que fazer a lição Falta de culparem casa. as crianças. Exato, né? E Fernandinho, é muito triste que a gente vê na manifestação aí das redes sociais que existem muitos comentários que a gente começa a entender o porquê que nós estamos assim. Muita gente dizendo, nossa, criança Nutella, na minha época a gente era xingado, nunca mais vamos ganhar o pênalti. O Renato Gaúcho, que foi embora agora porque foi xingado, nós tivemos participação de ouvintes aqui no começo do programa, os caras justificando que quando você... Eu defendo isso, sou contra. Quando você compra um ingresso para um estádio, para um jogo de futebol, você tem direito a tudo. Não, você não tem direito a tudo. Você não tem direito a ofender. Exato. Então isso demonstra, né, a fragilidade, né, da formação, dos valores, dos princípios, né, do entendimento, o que é desenvolver um ser humano. O nosso atleta hoje, ele tem sido um atleta fragmentado, Fernandinho. Você sabe disso, você acompanha a vida deles de perto. Eles têm lacunas importantes que às vezes até depõem contra o próprio desempenho, depõem contra as escolhas de carreira. Né? Então, quer dizer, isso tudo, veja como é profundo, Fernandinho, essas crianças, né, entregues a esse mundo e a gente começa a entender o porquê que continua assim, né? Infelizmente, às vezes eu fico muito angustiado, você me desculpa aqui. Por favor, nós estamos fazendo aqui um alerta, acho que essa é a ideia. Eu joguei em todas as categorias de base, precocemente fui ao Japão, né? Joguei junto com o Oscar, né? Ainda o Oscar, zagueiro parceiro do Dario Pereira. Exatamente. Eu era, óbvio, um jovem precoce demais, fui para lá com 17 anos e eu vivenciei tudo isso de maneira muito intensa. E tem me assustado muito ver que as coisas estão piorando muito, né? Hoje eu estudo, já faz 30 anos que eu estou interagindo com treinadores, coordenadores de base, atletas do futebol, do futsal, enfim. E eu tenho, né, visto que a gente não evoluiu. Infelizmente, nós estamos entregando as crianças a todo tipo de sorte, né? Isso é muito ruim para a formação não só de futuros talentos, mas também das próximas gerações de consumidores do nosso futebol, de apaixonados pelo nosso futebol, né? Quando a gente vê que um clube precisou sair do estado de São Paulo para ir até, por exemplo, vou chutar aqui, Acre, Roraima, sei lá onde, captar um talento, é porque como é que a gente não conseguiu desenvolver aqui em São Paulo, né? É a questão que eu faço, professor. A Argentina tem 40 milhões de habitantes. O Uruguai, 4 milhões de habitantes. E eles revelam jogadores de elite, de capacidade, em uma quantidade muito maior que a gente. Exatamente. Algo está errado. Então, Fernandinho, eu vou dar o exemplo no futebol da Bélgica, né, dessa geração do Hazard, do De Bruyne, do Courtois. Eles fizeram lá um projeto onde eles tiveram muita clareza que pelo futebol lá, a dimensão territorial, né, a população ser muito menor do que no Brasil, né, eles têm uma cultura futebolística, evidente que tem, mas a nossa, né, costumamos dizer que nós somos o país do futebol, né? Então eles perceberam que eles não poderiam se dar ao luxo de desprezar os talentos menos óbvios. Os talentos menos óbvios são essas crianças de maturação tardia e que nasceram no final do ano. Então, o professor, o Bebeto de Freitas dizia isso. Nem sempre o talento vence, mas o trabalho e o desempenho faz o atleta vencer. Eu não tenho dúvida, Fernandinho, a nossa visão de talento ela é muito superficial. O óculos que a gente está usando para ver o talento é da dimensão técnica, da habilidade, mas o talento ele não é... Nós estamos deixando o ser humano de lado, é isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Os clubes que terão, daqui a alguns anos, né, de uma maneira que vai assustar muitas pessoas,
a promoção de jogadores aí e que trabalharam nessa perspectiva de formar o ser humano, eu tenho certeza que serão atletas muito mais plenos na sua carreira, com longevidade, com menos lesões, com uma interação diferente com o meio em que vive, reconhecendo o seu papel na sociedade, a sua importância. Eu não tenho dúvida, tem clubes fazendo isso já muito bem, mas o resultado leva tempo e ele precisa ser mantido. Eu não sei se esse trabalho vai ser interrompido, né, Fernandinho? Sem dúvida. Tudo. Ô, Fernandinho, tem coordenador de base, Fernandinho. Tem coordenador de base do nosso futebol com extrema competência que não fica um ano no mesmo clube. Por quê? Por quê, Fernandinho? O que será que acontece se o coordenador... Ele não atende, deixa comigo, ele não atende a demanda comercial? Está mais preocupado com a formação? Eu não sei, né? Podemos passar por essa reflexão. Por que será que existe tanta rotatividade de treinadores de base, de coordenadores de base? O que será que acontece? Já pensou se você coloca o seu filho numa escola e todo semestre muda o professor de português, todo semestre, no mesmo ano? Não vai dar certo, essa criança não vai aprender nada. Então a gente tem visto clubes grandes, inclusive, onde todos os anos, né, sai o coordenador de um clube, vai para o outro, que estava nesse outro, vai para o outro que o anterior saiu, enfim, e a gente não vê nenhum trabalho que se confirme por ele mesmo que ele é capaz de formar talentos. E aí a gente fica entregue a essa captação desenfreada daqueles que são precoces e que tem que trazer resultado imediato, porque a gente não tem nenhum trabalho que ainda se confirme ao longo do tempo, né? Então, é incrível, Fernandinho, eu fico às vezes vendo, acompanho tudo que existe de esporte, a gente dá muito pouca informação nesse segmento da iniciação e da base, e veja quanto a gente teria aqui para falar, para desenvolver e contribuir para que mude. O Brasil é uma potência, né, no futebol. A gente tem muita capacidade de ter o maior campeonato do mundo, com os melhores atletas do mundo, feitos todos aqui, né? E a gente, infelizmente, abre mão disso por essa especulação que existe aí nas categorias de iniciação e de base, Fernandinho, né? Eu penso que se um clube grande, hoje, ele tem recursos, né, financeiros, alguns, por que ele tem que trazer um garoto do Acre? Ao invés, de repente, se ele considera um Acre um local importante de investimento, monte um centro de excelência lá, capacite treinadores lá. Regionalize, né? Coloque um colégio ali, padrão ouro, para atender as crianças daquela região, contribua com o desenvolvimento dos outros estados. Eu tenho certeza que o torcedor adoraria ver seu time investindo em desenvolvimento humano, infantil e de talentos. Os patrocinadores adorariam. Agora, é porque a gente não tem essa preocupação ESG. A preocupação com o ser humano, com o meio que vive, com o meio ambiente. Hoje, na semana passada, nós entrevistamos aqui um professor também, colega seu, que disse isso, porque o Grupo City escolheu o Bahia para investir no Brasil. Porque o Grupo City oferecia todas essas condições que o senhor cita. O Bahia oferecia essas condições ao Grupo City, todos esses requisitos que você colocou, porque isso é uma demanda mundial. E como nós estamos longe de atender as demandas mundiais, as demandas de transformação da sociedade, isso que o senhor está dizendo que é básico e teria que ter sido feito, não acontece. Exato, Fernandinho. Perfeita a sua colocação. Um exemplo concreto. E na sua introdução, Fernandinho, você disse algo muito importante, né? O futebol, para menos de 1% daqueles que iniciarem no futebol, é a possibilidade de transformar a sua vida, a vida da sua família e das próximas gerações. Só que isso é para uma minoria, né? E a gente tem visto que esse desenvolvimento humano, desenvolvimento do cidadão, tem sido negligenciado mesmo em favor dessa minoria, né? Quem dirá dos demais. E a gente pode dizer, Fernandinho, em termos de talento,
tem a dimensão técnica, que a gente já falou, mas tem uma dimensão que se refere ao tipo de motivação que eu tenho, por exemplo. A motivação que serve como fio condutor para um atleta, na acepção da palavra, é a motivação intrínseca. É a motivação que vem de dentro dos valores e princípios, da vontade de se superar, da vontade de construir um legado, de deixar uma marca, né? Então essa motivação intrínseca, ela é muito valiosa para o desenvolvimento do talento e ela é passível de ser trabalhada e desenvolvida com a devida orientação. A motivação que hoje leva a maioria das crianças e famílias a empurrarem seus filhos para o futebol a qualquer preço é a motivação extrínseca, é a motivação financeira. Desculpe interrompê-lo, mas você falou uma coisa séria. O que leva a molecada hoje a jogar futebol não é mais a paixão, é a busca da solução econômica financeira. Exato, que é digno, todo mundo Sim. tem esse direito, mas quando isso se transforma num fim, isso destrói a possibilidade de a gente formar talentos plenos, porque se a gente for pegar o Cristiano Ronaldo, ele já se realizou financeiramente há muito tempo, Fernandinho, mas ele ainda está engajado, entregando o seu máximo, se cuidando, superando marcas. O Messi é a mesma coisa. Porque eles gostam do que fazem. Isso, o LeBron James no basquete, o Nadal, o Federer. Então, quer dizer, a gente tem exemplos brilhantes de quem se realizou financeiramente, mas que tinha trabalhado essa motivação intrínseca para ter uma carreira longa, né? Que deixando uma marca, um legado. A gente está carente disso hoje, Fernandinho. Hoje, muitos atletas, quando se realizam financeiramente, não necessariamente conseguem encontrar essa motivação intrínseca para perdurarem na carreira, deixando as suas marcas. É um direito deles. É um questionamento que se faz hoje a Neymar, a Ronaldinho Gaúcho, que parou precocemente, ao Adriano, guardado algumas situações pessoais, e outros grandes atletas que chegou no momento que eles falam, para mim deu. É o oposto do que você está vendo com o Cristiano Ronaldo, o oposto que você está vendo com o Messi, o oposto que você está vendo com o Fábio, goleiro do Cruzeiro, que aos 45 anos está em atividade e com excelência. Ao Nenê, que está jogando no Juventude com 44 anos, 43 anos. Pode estabelecer esse paralelo? Exatamente, Fernandinho, exatamente. Eu não precisei citar os nomes, você veio trazendo, é rápido, de a gente perceber o que nós estamos trazendo de prejuízo. Veja, Ronaldinho, Neymar, eles não são vilões. Talvez eles sejam vítimas, tenho certeza. Eu concordo plenamente, sempre falei isso. Eles têm todo o direito de pararem a hora que eles quiserem. Eles não têm a obrigação de serem os paladinos que a gente quer. A gente não pode colocar nossas frustrações no corpo de outras pessoas. E isso acontece, essa transferência, majoritariamente, principalmente com esses atletas de ponta. Exatamente, Fernandinho. Então, o que eu tenho acompanhado, Fernandinho, é infelizmente, né, é esse sistema perverso, que eu já até me repeti nesse sentido. São crianças de 8, 10, 12 anos que têm, às vezes, 3 milhões, 5 milhões de seguidores no Instagram. O Instagram já é monetizado, elas já têm permuta com propaganda, elas já dão autógrafos, e as famílias dizem, não, mas ele adora, ele gosta, ele vai amarradão. É o que eu digo, estão valorizando e exaltando apenas a motivação intrínseca, que é um combustível importante, mas que ela não leva ninguém ao talento pleno, vamos dizer assim. Então, eu temo muito, porque a gente vai ter um grande número de casos que vão, por volta dos 20 anos, vão ser convidados vão ser dispensados do futebol, mesmo tendo essa iniciação e base aparentemente tão cheia de glamour, inclusive, né? Então, a gente vai ter um contingente significativo de crianças que serão adultos aí, que de repente até conquistaram alguma coisa aí na iniciação e na base, vão ter algum dinheiro, mas eu não sei que tipo de cidadão eles serão, que inserção social e profissional eles terão, se serão felizes ou não, né? Então, isso é para a gente pensar um pouco na formação do atleta, né? Sem dúvida.
E o que leva em consideração para o torcedor? São os zeros que o cara tem na conta. Exato. É cruel. É cruel. E veja, eu vou trazer aqui para reflexão, né? Para eu formar uma criança indígena, eu preciso de uma aldeia inteira, Fernandinho. Interessante. Que aldeia a gente está entregando para a formação das crianças e jovens através do futebol e dos talentos, né? Hoje o caos. Exato. Então é muito triste. Eu costumo pensar às vezes, Fernandinho, será que eu sou uma pessoa amarga, né? E na verdade eu tenho consciência que eu não sou. Quem me conhece na intimidade sabe que eu sou um sujeito dócil. Mas às vezes aquela informação, aquele conhecimento que eu tenho a trazer para o futebol, ele é muito amargo, Fernandinho. Mas as verdades nem sempre elas são doces, professor. Eu risquei a linha, Fernandinho. Eu estou deste lado. Eu não quero de maneira alguma estar do outro lado, né? Que eu acho que eu já teria passado dessa vida para outra até, porque... Esse é o preço, professor, que se paga quando você fala o que pensa e não o que as pessoas querem ouvir. Exato, Fernandinho. Então, eu estou muito aqui lisonjeado, né, de você abrir esse espaço e de poder ter o seu acolhimento aqui dos colegas ouvintes também, né, porque eu penso que todos temos que fazer algo em prol dessa transformação do futebol brasileiro, né? Todos nós somos apaixonados pelo futebol. Então, eu me preocupo muito porque as ações que estão sendo praticadas hoje, elas ainda são muito tímidas e modestas em relação à emergência e à profundidade desses problemas aí, que não serão resolvidos numa só tacada, num vídeo que é colocado agora, né? Não é assim que a gente vai resolver. A gente vai precisar de muito mais empenho, muita mais dedicação, não apenas dos clubes, das federações, da CBF, dos órgãos relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério Público, né? A gente precisa de um engajamento muito maior em prol do futebol brasileiro, que, no meu entendimento, é capaz de transformar muito a nossa nação, né? Através do futebol. Então, eu trabalho em prol disso, eu me dedico exaustivamente para esse fim. Professor, queria agradecer demais o nosso papo, mais de 1 hora de conversa esclarecedora, trouxe dados aqui reveladores, importantes, e que agora essa nova gestão da CBF, pelo menos que a gente tem conhecimento do presidente Samir Chowdhury, que ele quer uma renovação, quer uma revolução, quer uma transformação, e ela passa muito pelos conceitos, pelas observações que você trouxe aqui. Eu agradeço demais ao professor Marcelo Bassa, ex-atleta, doutor, PhD em desenvolvimento de talento. Muito obrigado por compartilhar com a gente aqui seus conhecimentos e essas reflexões, professor. Sempre à disposição, eu que agradeço. Um abraço a todos, boa tarde.